Olá, no programa de hoje queremos tratar da grave crise instalada na direita diante do fiasco total que foram as prévias do PSDB. O maior partido da direita brasileira, o partido dos banqueiros, da Fiesp, dos grandes bancos, do imperialismo, sequer conseguiu chegar até o momento, depois de vários dias, à finalização do processo de escolha do candidato presidencial do partido. Muito mais do que uma confusão interna, do que o resultado da tentativa dos dois lados de golpearem os adversários com manobras, algumas delas já identificadas antes das próprias prévias, como o cancelamento de filiados inscritos, a uma espécie de congresso estudantil de quinta categoria, realizado de maneira antidemocrática. As prévias expuseram o claro fracasso do partido. Menos de 4% dos filiados do PSDB, 1.360.000, se inscreveram para participar das prévias. As prévias são um processo profundamente antidemocrático, onde o voto, por exemplo, de algum cacique, algum figurão do partido, como Fernando Henrique Cardoso, vale pelo voto de 900 filiados que tenham se inscritos para participarem das prévias. Mesmo assim, não conseguiram mobilizar ninguém, mesmo com as poderosas máquinas do governo do Estado de São Paulo, do governo do Rio Grande do Sul, gabinetes parlamentares espalhados pelo país inteiro, Câmara dos Deputados, Senado, sequer os funcionários de confiança do PSDB se inscreveram para participar das prévias. Nem todos os parlamentares, nem todos os prefeitos, vereadores e assim por diante. Trata-se de uma erosão da direita, da total falta de apoio, que mostra que o partido, que setores da esquerda gostariam de ver liderando a chamada Frente Ampla, o partido que quer se apresentar como o condutor da chamada Terceira Via, não tem apoio sequer entre os seus filiados para fazer absolutamente nada. No processo de escolha da candidatura, ficou evidente aí também, em meio aos atritos, o que foi denunciado por um dos concorrentes, Virgílio Guimarães, do PSDB do Amazonas, a infiltração de bolsonaristas no interior do PSDB, a tal ponto que no próprio ato, no evento das prévias, no último domingo, uma deputada do partido, Marta Rocha, do Acre, foi à tribuna para discursar a favor de votar em Bolsonaro. Isso mesmo, ela discursou a favor do voto em Bolsonaro, como ficou evidente que é a política de um amplo setor do partido, que vê Bolsonaro já não como a segunda opção, política que é comum a todo o PSDB e a toda a direita, mas como a primeira opção, a opção mais viável para derrotar Lula e a esquerda. Bom, nesse sentido, as prévias mostram a crise da direita golpista em procurar estabelecer a chamada Terceira Via, uma alternativa direitista para levar adiante o regime golpista, massacrando o povo brasileiro, impondo como liderança desse processo um dos candidatos do PSDB, principalmente João Dória ou Eduardo Leite, que de fato disputavam as prévias. Essa crise da direita se estende para a crise do próprio governo Bolsonaro e atinge o conjunto do regime político. É uma crise profunda, que destroça todos os partidos da direita, como foi visto, como ficou evidente nas últimas eleições, em que o candidato mais bem cotado dos partidos tradicionais da direita teve menos de 5% dos votos. Essa crise fica evidente também na tentativa de setores da direita de tentarem atacar a candidatura de Lula através da escolha de um vice, que seja ele mesmo um elemento de sabotagem da campanha presidencial, como é o caso da candidatura golpista, direitista, de Geraldo Alckmin, defendida por setores da burguesia e do PSDB, que integra a frente de esquerda com o PT, a esquerda parlamentar, a esquerda essa, que, como no caso do PSB, votou a favor da deposição de Dilma e deu votos, junto com o PDT,
para todas as reformas contra os trabalhadores aprovadas nos últimos anos. E, inclusive, acabou de ajudar Bolsonaro, recentemente, a aprovar no primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da reeleição, ou a PEC dos precatórios. Né? Sem o PSB e sem o PDT, Bolsonaro sequer teria conseguido aprovar no primeiro turno essas medidas, mostrando, claro, o conluio que existe de todos esses setores, não só do PSDB, em favor, né, de resguardar Bolsonaro como uma espécie de regra 3, o segundo candidato de toda a direita, né, e, obviamente, o único candidato da direita que mostra algum apoio popular. Diante dessa situação, né, pesquisas vêm apontando aí a liderança folgada do ex-presidente Lula diante dessa situação, como essa divulgada no dia de ontem, mostrando a dianteira folgada. Algumas pesquisas apontam, inclusive, que Lula poderia vencer no segundo turno e, ao mesmo tempo, começam-se a se articular um conjunto de manobras, como é o caso evidente da tentativa de inflar o nome do ex-ministro e ex-juiz golpista Sérgio Moro como um possível candidato da terceira via. O PMDB acaba de anunciar que vai lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, e por aí vai a clara divisão da direita para enfrentar as eleições do ano que vem. Frente a essa situação, a esquerda não pode perder tempo. É preciso deixar para trás toda a vacilação que atinge aos setores que defendem a política de frente ampla. Política essa que representa meio que dar sobrevida a setores que mostram uma profunda debilidade, né, nesse momento. Significaria resgatar, por exemplo, PSDB, de João Dória, de Leite e de outras figuras nocivas. Significaria dar sobrevida, por exemplo, a nomes totalmente odiados pela população, como o caso do ex-governador Alckmin e tantos outros. Frente a essa política, é preciso colocar nas ruas a campanha por Lula, por fora Bolsonaro e por Lula presidente. É preciso superar a política de vacilação de setores da esquerda que defende a frente ampla e sair às ruas em defesa da candidatura de Lula, uma ferramenta fundamental para a mobilização dos trabalhadores e de todo o povo por suas reivindicações. Essa arma se mostra fundamental. Significa aprender, inclusive, com o que aconteceu no Chile, onde a vacilação da esquerda, que bloqueou, que controlou as manifestações pela derrubada de Piñera e não buscou se unificar em torno de uma candidatura que representasse a maioria da esquerda, os interesses do povo chileno, levou à vitória no primeiro turno do candidato de direita, o candidato reconhecido nesse momento como Bolsonaro do Chile. É preciso tirar todas essas lições, aprender das derrotas no exterior e aqui no país e colocar imediatamente nas ruas a campanha por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Esse é o chamado do Bloco Vermelho e por isso nós vamos às ruas no próximo dia 12 de dezembro, num grande ato nacional em São Paulo. Um abraço e até o próximo programa.